Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou falar sobre um gráfico de evolução personalizado. Esse gráfico aqui é muito interessante, é bem bacana, além de visualmente bonito, né? Você consegue interpretá-lo muito facilmente. Aqui então o que a gente vai ter aqui nesse gráfico? Nós temos aqui a nossa meta global, que é a nossa meta mensal no nosso exemplo, que é 120 mil. Então tem aqui um traço. E nós temos uma linha tracejada aqui da nossa meta diária acumulada. Ou seja, quantos diariamente nós precisamos faturar para atingirmos a meta. Esse traço é um guia para sabermos se nós estamos abaixo ou acima da nossa meta diária acumulada. Então, essa nossa linha azul mostra a nossa evolução diária de vendas. E nós temos aqui as áreas verde e vermelho, que mostram se nós estamos abaixo ou acima da nossa meta. Então, se nós mudarmos o valor aqui no dia 7, ele nos mostra que dia 7 já começa a chegarmos perto da nossa meta diária de venda. A gente consegue ver que está recuperando nossas vendas aqui entre 7 e 8. E aqui nós estamos mantendo sempre acima. Tá legal? Então, esse gráfico aqui é bem interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui passo a passo a criá-lo. Tá legal? Vamos lá à aula então. Primeiro nós temos que tentar entender as nossas colunas auxiliares para gerar o gráfico. Então nós temos aqui uma coluna dos dias de faturamento, o faturamento, e depois nós temos o faturamento acumulado, ou seja, ele sempre vai pegar aqui o faturamento de hoje mais o faturamento acumulado de ontem. Por que o não disp? O não disp ele tem a função de não disponível, deixar não disponível, para o gráfico não ficar aquela linha que vai para o zero, né? Então ele simplesmente termina o gráfico nesse ponto. Se nós tivéssemos aqui um valor zero, ele jogava aquela linha lá para o zero, lá embaixo, e não fica legal. Tá? Então não disponível tem essa função. Nós temos a nossa meta global. Então nós temos aqui a diferença da meta global menos o faturamento acumulado. Então aqui ele mostra a evolução decrescente como se fosse um saldo devedor. Quanto que nós precisamos para atingir a meta. No dia 20, nós precisamos ainda de R$ 30.365 para atingirmos a nossa meta. Tá legal? E depois nós temos aqui um percentual. Esse percentual do mês, ele faz o cálculo, que é o número do dia atual, divide pelo número de dias no mês. Nesse caso aqui, em novembro, nós temos 30 dias, ele vai pegar 1 dividido por 30, 2 dividido por 30 e assim por diante. Tá? Então ele pega o dia aqui da célula B5 e divide pelo dia fim mês do B5. Ou seja, ele verifica aqui o dia fim mês. Ele vai pegar o último dia do mês de novembro e assim por diante. Então, vai pegar cada dia para nós encontrarmos o percentual de quanto ele representa. Para quê? Para chegarmos à nossa meta diária acumulada. Nossa meta diária acumulada, o que a gente faz? A gente pega a nossa meta global vezes o percentual. Que ele vai nos dizer aqui quanto que precisamos, né, faturar diariamente para no final do mês chegarmos à nossa meta. Depois nós temos a nossa coluna menor. A coluna menor aqui é uma função bem simples, que é a função mínimo, que ele pega somente o valor aqui ou a meta diária acumulada ou o faturamento acumulado. Ele vai escolher aqui e vai pegar o mínimo, qual dos dois é menor. E a mesma coisa para o maior. E abaixo da meta, nós temos aqui, ele pega o valor somente se estiver abaixo da meta. Então no caso aqui nós temos aqui se o D5, o faturamento acumulado, for menor que a nossa meta diária, então ele vai pegar aqui o maior valor menos o menor. Se não, ele vai ficar em branco. A mesma coisa acima da meta.
Então, se o faturamento acumulado aqui estiver acima da meta diária acumulada, ele vai pegar o J5, que é o maior menos o menor. Sempre a diferença do maior e menor. Tá legal? E nós temos ainda aqui, por último, a legenda, que ele vai nos mostrar somente o último dia. O que a gente faz aqui? Nós vamos pegar aqui CE, o C8 for igual a branco, que nesse caso aqui nós vamos pegar o exemplo para exemplificar melhor. Então, por exemplo, o dia 21 aqui está em branco, e o C24, que é o dia de hoje, for maior que zero, então ele vai pegar aqui o D24, que é o faturamento acumulado. Senão ele vai deixar não disponível. O que ele verifica aqui? Então, se no dia de amanhã está em branco, é porque hoje tem faturamento, ou deveria ter. Então, interpretando essa fórmula aqui, se amanhã estiver em branco e hoje tiver faturamento, é porque é o último dia. Se tiver 2 dias em branco, é porque nós ainda não chegamos nesses dias. E no dia anterior aqui, se tem valor entre hoje e amanhã, então ele fica aqui. Sempre quando hoje tem valor e amanhã não, é porque nós estamos no último dia. Legal? Então vamos criar nosso gráfico. Vamos inserir aqui um gráfico vazio de linha, normal, e vamos começar a adicionar os dados. O primeiro que nós vamos adicionar aqui é nosso faturamento acumulado. O faturamento não vamos usar no gráfico, somente o faturamento acumulado. Depois, nós temos a nossa meta global. Depois nós temos nossa meta diária acumulada. Opa, aqui é o nome. O nome da série. E aqui são os valores. E agora nós temos que adicionar o menor valor. Vamos pegar aqui o que tiver abaixo da meta. O maior nós não vamos usar no gráfico, tá? Só o menor. Depois eu vou explicar novamente cada área do gráfico, o porquê que nós estamos utilizando essas séries, tá bom? Vamos pegar o acima da meta também. E por último, vamos usar aqui a legenda. E vamos utilizar esse aqui somente para a legenda. O eixo X são as nossas datas, né? Então ele já trouxe o eixo X aqui, a data para todos. Legal? Então aqui está o nosso rascunho do gráfico. Então nós temos aqui, olha só, a nossa meta global que é 120 mil. Essa linha amarela é a nossa meta diária acumulada que nós precisamos para chegar na nossa meta global. Nós temos essa linha azul que é a nossa evolução do faturamento. E aqui nós temos aqui o maior e o menor, nós temos aqui acima e abaixo da média. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos alterar o tipo do gráfico. Vamos pegar aqui em combinação. O faturamento acumulado, nós vamos pegar aqui a linha com marcadores. A meta global é linha. A meta diária acumulada, linha.
o menor valor, área empilhada, abaixo da meta, área empilhada e acima da meta, área empilhada. E aí tem também a nossa legenda que vamos deixar como linha. E vamos clicar em OK. Olha só. Já está começando a ficar com aquela aparência do nosso gráfico inicial. Percebam agora essa área amarela, que é o menor valor. O que ele vai fazer? Ele vai cortar aqui, é uma área, sempre o menor valor, para aparecer somente a área que está sempre acima. Olha só. Se eu deletar ele, a nossa área fica aqui embaixo. Como é uma área empilhada, então como nós temos o menor valor, essas aqui são as diferenças, essas diferenças vão ficar acima desse menor aqui, tá vendo? Então essa é uma base, essa área aqui menor é uma base para essas duas áreas menores aqui. Tá legal? O abaixo e acima da meta. Então, para deixá-lo invisível, nós vamos clicar aqui em formatar série de dados e vamos deixar com preenchimento sem preenchimento. Olha só. Já está ficando com aquela cara, hein? Vamos aumentar um pouco aqui o gráfico para interpretar-os melhor. Então, o que nós temos que fazer agora? Formatar as cores. Nossa meta global aqui, formatar a série de dados. Vamos colocar uma linha maior, 2,5, e vamos pegar aqui uma cor, pode ser esse azul bem forte. Vamos clicar aqui na nossa meta de área acumulada. Pode ser esse cinza mesmo. E vamos mudar aqui o tipo de traço para esse tracejado aqui. Percebam agora que nós temos o faturamento acumulado. Então nós temos aqui a série legenda, que é a nossa última coluna, que ele só tem sempre um valor. O que nós vamos fazer? Vamos deixar ele sem linha. A gente não quer que apareça a linha, ou nenhum ponto, nenhuma marca, nada. E nós vamos aqui em Design, adicionar elemento, rótulo de dados, acima. Então sempre o último ponto, aqui o último dia do faturamento, ele vai mostrar a nossa legenda. Ou seja, aqui ele mostra o nosso faturamento atual, acumulado, né? Agora vamos mudar a nossa linha do faturamento real acumulado. Pegar uma linha sólida, vamos pegar também aqui um azul marinho. E vamos também mudar nosso marcador um pouquinho. Vamos deixar o preenchimento em branco. Vamos aumentar o tamanho. Vamos mudar a cor também da nossa linha. Cadê aqui? Desculpa, a linha do nosso marcador. Assim. Legal? E agora vamos mudar a cor do que está acima e abaixo da nossa meta. Então, olha só, selecionei acima da meta. Nós vamos pegar aqui uma cor verde. E vamos colocar aqui a transparência em 50%. Vamos deixar em 40%, fica melhor. E agora vamos pegar aqui o abaixo da meta, que é essa área que está em azul agora. Vamos colocar em vermelho. Vamos deixar uma transparência de 40%. Então, o gráfico é praticamente esse. Nós podemos aqui também tirar as linhas de grade, caso queiram. Deixar ele mais clean. E podemos também alterar essas datas, formatar o eixo, para mostrar a cada 2 dias. Ele fica aqui nosso eixo em alinhamento horizontal.
E essa legenda aqui, clicando na legenda, nós podemos aqui aumentar um pouco a fonte. E se quiser, deixar aqui um preenchimento para destacar mais o gráfico. Bacana, pessoal? Então vamos fazer um resumo do nosso gráfico para entendermos nossa coluna, tá legal? Nós temos aqui aquela área de menor valor, ou seja, ele é a base aqui para essas áreas menores aqui que a gente tem um preenchimento do vermelho e verde de menor e maior valor. Nós temos aqui a meta diária acumulada, que é essa linha tracejada, a nossa meta global, que é essa linha aqui do topo, o faturamento acumulado, que é essa linha aqui com os marcadores, né? E a nossa legenda aqui, que aparece somente um valor. Tá legal? Então você pode baixar, abaixo do vídeo deve ter um link para download da planilha. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.